Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão do vestibular da Santa Marcelina, do segundo semestre de 2026. Essa é mais uma questão feita pela banca da VUNESP e se você está se preparando para alguma prova feita por essa banca, fazer provas que aconteceram durante esse ano pode ser muito útil para o seu preparo, para a sua prova para o final do ano. Vamos à questão número 5 agora. Em uma aula sobre separação de misturas, os alunos receberam uma mistura inicial contendo os seguintes componentes sólidos: nitrato de potássio, enxofre, areia, polietileno triturado. Todas essas substâncias tinham suas fórmulas do lado, como você pode perceber no texto. Essa mistura sólida foi transferida para um recipiente contendo o solvente líquido disulfeto de carbono e foi agitada. Após repouso, os fragmentos de polietileno flutuaram na superfície da fase líquida, enquanto uma fase sólida depositou-se no fundo do recipiente. Após a remoção do polietileno, a mistura foi filtrada, fornecendo a solução 1. O sólido retido no filtro foi então misturado à água. Em seguida, procedeu-se a uma nova filtração, obtendo-se a solução 2, enquanto o sólido retido no filtro foi secado e armazenado. O quadro apresenta o comportamento dos componentes na mistura inicial em diferentes tipos de solvente. Então, veja só, o nitrato é solúvel em solvente polar e insolúvel em solvente apolar, e tem isso sobre todos eles que estão aqui. Na pergunta A, dê o nome do procedimento utilizado para separar polietileno presente na mistura inicial. Bom, se você voltar aqui no texto, ele diz para a gente que o polietileno foi o primeiro a retirar porque ele flutuou na superfície da fase líquida. Então, o que rolou foi o seguinte: nós tínhamos nitrato de potássio, enxofre, areia e polietileno, eram todos sólidos. Jogamos um solvente apolar. O disulfeto de carbono é um solvente apolar. O solvente polar que estão falando aqui para a gente é a água. E veja só, o único que é solúvel é o enxofre. O texto fala para a gente que um deles flutuou, que foi o polietileno. Então, ele é insolúvel e flutuou. E se ele flutuou é porque ele é menos denso. Mas a pergunta não é sobre densidade, pelo menos não nesse momento. A pergunta é: dê o nome do procedimento utilizado para separar o polietileno presente na mistura inicial. O nome da técnica que separa por adição de solvente, que permite um flutuar e o resto não. E essa separação só se dá devido à adição de um solvente que tem uma densidade intermediária. Essa técnica nós vamos chamar de flotação. Então, para montar a resposta usando elementos da pergunta, o procedimento é chamado de flotação. E ainda na pergunta A, quantas fases a mistura inicial apresenta? Então, para a gente entender isso, vamos representar aqui a mistura inicial. A gente sabe que tem esses 4 componentes e colocamos um solvente apolar. Esse solvente apolar ficou nele dissolvido, então, o enxofre e o solvente aqui apolar. A gente sabe que polietileno flutuou, então vou colocar ele aqui flutuando. Polietileno, vou escrever poli, e que lá no fundo ficou sem dissolver o KNO3 e o SiO2. Não pediu para a gente explicar como são as fases, nem quais são as fases, só nos pediram para dizer quantas fases tem a mistura inicial. E para contabilizar essas fases iniciais foi mais fácil desenhando a fase de polietileno, a fase do solvente com enxofre dissolvido e a fase do fundo e a fase dessa coisa toda que ficou ali no fundo que não está distinguível uma da outra. A mistura inicial tem 3 fases. A pergunta B, sem querer, eu já acabei respondendo. Classifique o solvente CS2 quanto à polaridade. Moçada, vamos só lembrar aqui. Carbono é um elemento da família 4A, enxofre é um elemento da família 6A. Então, aqui é parecido com o CO2, só que no lugar do O é o S, que é o enxofre. O que acontece? Essa é uma molécula apolar. Então, eu vou responder aqui a pergunta. O solvente é apolar. E depois, para completar o item B,
Qual componente da mistura original está dissolvido na solução 1? Bom, quem fica dissolvido na solução 1 é quem é solúvel no solvente apolar, portanto, o enxofre. Sem dúvidas, essa foi a questão de resolução mais rápida que a gente encontrou nessa banca, nessa prova do segundo semestre de 2026. Eu espero que ela ajude a compor o seu repertório para se preparar para as provas que estão por vir. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!